Bom, meus amigos, em nossa aula 1, né, estamos aqui para poder falar para vocês eh, o que significa a água, suas origens. Nós vamos a partir de agora, como eu falei na abertura nessa nossa videoaula, nós vamos estar falando sobre águas, sobre qualidade do ar, e nós vamos estar dando continuidade a essa questão tão importante para a vida do ser humano, que é a água. Só que a gente vai fazer uma passagem na água, não essa água só para consumo humano, né? Nós vamos falar de várias águas que muitas pessoas dominam e muitos não sabem nem que existe. Então a nossa ideia é passar isso para vocês, para quando forem trabalhar numa indústria farmacêutica, numa indústria alimentícia, num hospital, a gente saber que existem outras águas a não ser aquela que nós bebemos, né? Aquela que está pronta para o nosso consumo humano. Eu sou o professor Charles, eu sou químico, eu sou gestor ambiental, eu sou perito e especialista em águas, eu sou especialista em saneamento ambiental, especialista em engenharia ambiental, mestrando em gestão e auditorias ambientais. Ali estão os meus contatos, meus e-mails. Eu sou consultor hoje dessa empresa que vocês estão vendo aqui, que é Ciro Domingues Consultoria. Eu faço várias consultorias com relação a qualidade de água, de ar e por aí vai. Essa é a nossa primeira aula, como eu falei, a gente está tratando aqui sobre água. Bom, quando a gente fala em água, a gente pensa logo no mar, né? A grande quantidade de água que tem no mar. Se nós pararmos para analisar, a grande quantidade de água que nós temos no planeta realmente é a água do mar. Por quê? Porque 97,5% dessa água, quando a gente vê essa torta aqui, essa pizza, né? Ela mostra pra gente que 97,5% de toda a água que nós temos no planeta, ela está no mar. Claro, a gente vai falar sobre ciclo hidrológico e boa parte dessa água do mar volta pra gente na forma de água doce, mas a gente vai ver isso lá na frente. Se nós tirarmos esses 2,5% restantes desses 100%, já que 97,5% é água do mar, nós vamos obter 4 fontes de água, né? Digamos assim, grosso modo falando. As águas subterrâneas, que muitas delas nós conhecemos, muitas nós não conhecemos. Quem estuda um pouquinho de água, quem está envolvido aí com a parte ambiental, vai lembrar que o aquífero Guarani, até os anos 90, ninguém ouvia falar em aquífero Guarani, ninguém ouvia falar em aquífero Alter do Chão, e essas águas foram aparecendo e foram sendo descobertas, exatamente porque boa parte dessa água que existe no subsolo ainda não é conhecida por nós, pelo homem, né? 0,06 em rios e lagos, e são águas que não são perenes, né? Quando a gente fala em rios e lagos, ou eles acumulam, ou o rio serve para transportar água de um ponto para o outro, ou seja, de amontante para jussante. A gente vai falar um pouco sobre poluição de rios lá na frente também, mas nós estamos levando em consideração a água como um todo. 1,9% dessa água está nas geleiras, e uma quantidade muito pequena, 0,01%, quase que insignificante nas atmosferas. Esse é o mapa da água no mundo, queridos. Eu não estou falando de Brasil, eu não estou falando de Bolívia, eu não estou falando de Washington, eu estou falando do mundo. O planeta tem 97,5% de água salgada. Isso é muito importante. E o que nos sobra? Nos sobra hoje a soma dos rios e lagos com água subterrânea. Porque a gente não quer que a geleira derreta. E mesmo porque, na maioria das vezes, se ela derreter, ela vai parar no mar, vai aumentar o nível do mar. Em sua teoria, na teoria ambiental que nós dizemos, nós podemos especificar dessa forma. Agora, quando nós entendemos que apenas 0,6% de água doce, que é subterrânea em rios e lagos, elas podem ser utilizadas, e essa água subterrânea eu desconheço, isso é muito complicado. Porque a gente começa a entender que eu preciso administrar a questão da água. Não dá para viver sem água, mas também não dá para produzir um carro, por exemplo, sem água, não dá para a gente fazer uma cirurgia sem água, não dá para a gente ir para um hotel sem água, não dá para a gente ter lazer sem água. Então a gente precisa entender que o consumo da água é algo muito importante e a gestão da água principalmente. Esse cara aqui que eu estou apontando para vocês agora, que é o ciclo hidrológico, ele é o grande responsável por fabricar água. Muita gente fala, não, a água vem da pedra, a água vem da rocha, a água vem dali. Aqui, na verdade, a água não vem. A água, quando cai na rocha e ela é distribuída, ela converge para um rio principal, que vai canalizar essa água para os outros rios. Essa água ela já veio do ciclo hidrológico. Então,
A gente não precisa acreditar, nem pode acreditar que a água vem da rocha. A água vem do ciclo hidrológico. Quem é o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico nada mais é do que uma grande quantidade de água que existe no planeta Terra. Como eu falei, 97% dessa água é salgada. E quando a gente para analisar o ciclo hidrológico, a gente precisa analisar outros itens, né? Então, principalmente, quando a gente entende que o ciclo hidrológico ele trabalha de uma forma muito interessante. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês o que significa esse ciclo hidrológico, né? Porque senão a gente não vai ter nunca noção do que é isso. Veja bem, então, na verdade, nós temos aqui, né, nesse ciclo hidrológico, nesse grande mapa que nós temos aqui, a gente vai entender o seguinte. Hoje, para que a gente possa entender água, a gente precisa entender que boa parte da água da Terra ela está no mar, como nós aqui vimos, né? Então, essa parte da água que está no mar, ela é responsável por esse cara aqui, o Sol, avançar e, ao seus raios UV entrarem em contato com a água, ele aquece essa água, seja dos solos, do mar, e começa a evaporar essa água. Mas esse fenômeno da evaporação, ele não é só do mar. Existem outras águas. Vamos ver? Temos as transpirações, que pode ser das plantas, ok? Como também pode ser dos animais. Então, essa transpiração que nós chamamos a transpiração das plantas, que é a evapotranspiração, também contribui para o ciclo hidrológico. Outro cara que contribui para o ciclo hidrológico são as geleiras, né? Na verdade, a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso direto, sem virar líquido. Ou seja, as geleiras também sofrem influência desse cara aqui que nós falamos no início do nosso ciclo, que é o Sol, ok? E esse Sol, o que acontece? Ele passa a água das geleiras também para a atmosfera. Por quê? Porque o Sol, ao entrar em contato com a água, com os animais, com as plantas, com os rios, com os lagos, evapora. E para onde vai isso? Isso vai, na verdade, essas grandes massas de água vão para a troposfera. Charles, o que é a troposfera? Lembra lá no primário, lá no segundo grau, que você estudou as camadas da atmosfera? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a exosfera e a termosfera? Então, vai para a troposfera. Onde fica a troposfera? Onde tudo acontece no nosso planeta. Onde existe a formação de nuvens, onde os aviões voam. Os aviões que voam acima, né, de uma certa altitude são pressurizados, é claro, porque né, senão ele voa mais baixo que isso. Onde acontecem os raios, onde se formam ventos, onde existe o grande problema de aquecimento global, que é uma outra coisa que nós vamos falar lá na frente. Então, o que acontece com essa água? Essa água, ela evapora, transportada pela massa de ar à região mais alta da atmosfera. Pois muito bem, quando chega lá em cima, nós sabemos que... Por que acontecem os raios, os trovões, né? Porque, na verdade, a massa quente de ar, ao entrar em contato com a baixa temperatura da troposfera, porque quem já andou de avião sabe que o piloto às vezes diz que a cabine está com menos 42, menos 45 graus. Essa é a temperatura da troposfera. Imagina aquele vapor chegando, entrando em contato com menos 45 graus. Vai formar as nuvens. Essas nuvens, com o tempo, elas ficam carregadas e precipitam. Isso nada mais é do que chuva. Essa precipitação ela vem para nós na forma de chuva, principalmente, né, que nós conhecemos, na chuva de granizo, que é a chuva passando do líquido para o sólido. Eu passei por um problema semelhante com esse na região dos lagos. Tive um problema muito grave, né, de perfuração do carro, enfim. Ou neve. Então, na verdade, quando você vê aquele filme, né, na Europa, nevando, aquela partida de futebol, na verdade, é a precipitação atmosférica, ou precipitação pluviométrica, é a água que evaporou, chegou na troposfera, entrou em contato com a temperatura fria da Terra, da troposfera, e precipitou em forma de chuva, neve ou granizo, ok? Aí acontece o fenômeno do ciclo hidrológico. Por quê? Essa água que precipita, uma parte cai diretamente no reservatório de água, como rios, lagos e oceanos, ok? Todo mundo vê isso. Água caindo nos rios, nos lagos, no oceano.
Outra parte cai sobre o solo. Essa água é muito importante, porque tem gente que acha que o lençol freático é uma coisa que existe ali, está estagnado. Na verdade, quando essa água ela entra em contato com o solo, boa parte dela ela alimenta lagos, volta para os animais e principalmente ela vai percolar pelas fissuras das rochas e alimentar as reservas subterrâneas. Daí é que nós entendemos que quando para de chover, os aquíferos baixam o seu nível, porque ele não é alimentado. Então, aquele paradigma de que a água vem da rocha, na verdade a gente precisa esquecer, porque a água ela vem através do ciclo hidrológico. Claro que quando a gente observa isso aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mesmo porque quando se perfura um poço, a gente precisa tomar cuidado para não estar perfurando a parte superficial e pegando uma água alojada, mas isso é uma conversa lá para frente. Então qual é a conclusão que nós chegamos? Sem esse ciclo hidrológico não existe renovação de água na Terra. Então, por isso que a gente fala que quando chove demais e não tem mata para segurar a velocidade da água, o chão está impermeabilizado, existem obras que fazem o asfalto, né, sobre o solo, não existe percolação da água. Quando não existe a percolação da água, o que acontece? Temos problemas com o lençol freático. Nós vamos ter problema com o lençol freático. Por quê? Porque o lençol freático nada mais é do que um cara que serve como filtro. Ele recebe uma água filtrada. Muita gente fala que a água de poço é ruim, mas não sabe. É claro, ela absorveu a característica da rocha, porque a água dissolve tudo, mas não sabe que o ciclo hidrológico é algo fantástico e sem ele nós nada poderíamos fazer, ok? Então demos um passeio pela água do mundo, entendemos como a água ela começa a existir na face da Terra e vamos ver o Brasil. Será que nós somos os donos da água, como todo mundo fala? Será que é um outro paradigma? Então nós vamos esclarecer isso agora para você fazer o seu vestibular, para você fazer o seu Enem, para você fazer o seu concurso. O Brasil, de toda aquela quantidade de água, o Brasil possui 12 a 14% de água da terra. 12 a 14%. Veja que é uma grande quantidade de água para um país só. Só que mais de 70% dessa água, ela encontra-se na região amazônica. Nessa região aqui, ó. Então, se nós pegarmos 14% e tirarmos 70%, então nós vamos ter aproximadamente 84% desses 14% estão no Amazonas. Sobraram 16%. Olha que coisa, né? E nós precisamos entender que a distribuição per capita de água ela é muito ruim no Brasil. Por que ela é muito ruim? Parte dessa água ela vai ficar no Amazonas, na região amazônica. E lá a quantidade de pessoas pelo metro cúbico de água é muito menor do que em São Paulo. Porque eu só tenho 1,6% dessa água em São Paulo e 22% da população brasileira está aqui. Por isso que a crise começou em São Paulo, por isso que nós temos que saber fazer a gestão de águas, porque se nós não fizermos a gestão de água de forma correta, o que vai acontecer? Vai secar as torneiras de São Paulo, vão secar as torneiras de São Paulo como já secaram, vão secar os mananciais paulistas como já secaram. Por quê? Porque o Brasil, como todos acham por aí, que é o grande país produtor de água, não, lê do engano, ele até é, mas parte dessa água está aqui, ó, numa região onde tem uma quantidade de população populacional muito inferior à região de São Paulo, ok? Então a gente quebrou um outro paradigma agora e vamos quebrar mais um agora. Acabar com esse negócio de que a água só serve para consumo humano. Lê do engano, queridos. Todo mundo aqui já tomou um refrigerante, já tomou uma cerveja, já tomou um suco industrializado, já comprou um carro, uma calça jeans. Na verdade, quando a gente fala de água, ela é para consumo humano. Essas águas que eu falei da cerveja, do refrigerante, da calça jeans, são águas aqui que nós estamos vendo que servem exatamente para a produção industrial. E hoje, com essa deficiência de água, o mundo já trabalha com reuso e água de chuva. A chuva antigamente servia para escoar e voltar. Hoje em dia o homem já aproveita a água de chuva.
Existe água para geração de vapor, água abrandada, porque para quem não sabe existe água mole e água dura, que a gente também vai ver lá na frente, água purificada. Essas águas aqui são águas para você usar, por exemplo, em autoclaves de hospitais, onde você coloca material cirúrgico, esterilização cirúrgica, e água para injetáveis. Meus queridos amigos, remédio também é diluído com água. Então essa água que serve para você beber não serve para passar nas veias do cidadão, entrar no trato circulatório. Então é uma água especial para isso. Claro que se nós pararmos para pensar, a água para consumo humano, a água para fazer um refrigerante, a água de refrigeração, que quando eu entro num shopping center, no cinema, no restaurante, eu tenho um ar-condicionado central, na maioria das vezes ela vem através da água, a água de reuso que está na moda e a água de chuva, o aproveitamento. Mas as outras águas, existem outras águas ainda, elas são imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Se nós analisarmos, tecnicamente, a água de qualquer qualidade pode ser tratada. Se nós formos a um rio, entender como, por exemplo, a Sabesp busca água em São Paulo, já que esse vídeo é para o Brasil inteiro, né? Como a Sabesp busca água no Cantareira, a qualidade de água do Cantareira, não precisa ir muito, né? Nós vimos agora o volume morto, que é a reserva técnica, a condição de água que era. Se nós vemos como a SEDAI no Rio de Janeiro, ela capta a água do rio Guandu principalmente, a água de Niterói como busca a água do rio Laranjal, a água do Amazonas busca a água do Rio Negro, ou seja, cada água ela tem a sua característica. Rondônia extrai do rio Madeira e por aí vai. O que o homem tem que fazer? Ele tem que ter tecnologia, custo e segurança, avaliação de riscos, para pegar essa água bruta e transformar em água tratada. E quando nós falamos em água tratada para consumo humano, aí sim nós estamos falando numa portaria, numa normatização, numa regulamentação, que é a 2914 de 2011, que é do Ministério da Saúde. Essa é a portaria a nível nacional, ou seja, se eu estou falando com o Amazonas, com o Acre, com o Fernando de Noronha, com Pernambuco, com Salvador, estou falando com o Brasil inteiro. Se você quer consumir água, se essa água é para consumo humano, ela tem que habitar a portaria 2914 de 2011. Essa é a portaria que diz para a gente o que é água tratada. Ainda a água para consumo humano, que nós já sabemos que é uma água que tem que ser de acordo com a portaria 2914 de 2011, uma água para consumo humano é cujos parâmetros microbiológicos, que nós chamamos de bactérias totais, fecais, heterotróficas ou termotolerantes, perdão, vou repetir, bactérias totais, fecais ou termotolerantes e heterotróficas. Padrões físicos. O que são padrões físicos? Essa água não pode ser turva. Essa água não pode ser turva. Essa água não pode ser amarela. A água ela não pode ter características organolépticas. O que é isso? Que nós vamos ver lá na frente, acho que no próximo slide. Ela não pode ter cor, cheiro e odor. Perdão, ela não pode ter cor, ela não pode ter odor e não pode ter sabor. Parâmetros químicos, cloretos, dureza, pH. Quem é que nunca foi no Nordeste e fala, nossa, como essa água ela é dura? Porque a qualidade da água que vem dali, ela vem com muito cálcio e radioativos. Então, esses padrões que nós estamos falando aqui, que são os padrões microbiológicos, físicos e químicos e radioativos, deve atender um padrão de potabilidade. Ou seja, que padrão é esse? O da portaria 2914 de 2011. O que ela diz para a gente? Que água para consumo humano, ou seja, água potável, é destinada para ingestão, preparação de produção de alimentos e higiene pessoal, independente da sua origem. Eu já tive cliente que queria botar reuso para o cara escovar dente. Na verdade, quando você escova dente, você tem que usar a água dentro da portaria 2914 de 2011. O que é uma água potável? Mais uma vez, água que atenda o padrão de potabilidade dessa portaria. Não pode oferecer riscos à saúde. O que é um padrão de potabilidade que eu tanto falo? Olha que legal. Conjunto de valores permitidos conforme parâmetro da qualidade da água, essa portaria 2914 de 2011, para consumo humano conforme definido. Ou seja, quem é o nosso norte para a qualidade de água potável no Brasil é a 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. E por fim, o que significa uma água tratada? Água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender padrão de potabilidade. É aquilo que eu falei, a água sai marrom lá no Rio Madeira, a água sai negra no Rio Negro, a água sai meio que incolor no Rio Guandu, ou meio embaçada, que nós chamamos turva, ou meio esverdeada, tá? Se a gente pegar a água da represa Billings, em São Paulo, por exemplo, porque tem suas características, então através de processos físicos, químicos e microbiológicos, o homem consegue transformar essa água incolor, inodora, insípida
dentro de condições que considerem seguras, condições físicas, químicas e microbiológicas e radioativas. Ou seja, isso é uma água para consumo humano. Ok? Ainda algumas definições, né? O que é água para consumo humano? Lembrando, gente, água potável e água para consumo humano é a mesma coisa. É que a portaria 2914 de 2011, para quem lida com água, ela substitui a portaria 518. A 518 falava muito em água potável. Essa portaria, ela já fala mais em água para consumo humano, ok? Então, aquilo que nós falamos lá atrás, alguns requisitos: o organoléctrico não possui odor, sabor objetável, tínhamos falado isso, né? Física, aspecto agradável, não ter cor e turbidez. Claro, você não vai beber uma água cinza, por exemplo. E apesar de que água cinza, gente, é uma classificação para água de lavanderia, água de pia, de louças e por aí vai, e de banho. Química, não conter substâncias nocivas ou tóxicas. Ninguém quer beber água com substâncias tóxicas, né? E muito menos conter germes patogênicos ou germes que venham causar problemas à saúde. Bom, a gente vem aqui no tratamento e abastecimento de água. O que é o tratamento e abastecimento de água, gente? Essa parte a gente vai dar um tempinho. Então a gente vai falar um pouco ainda sobre água de abastecimento, ok? E